Hoje, para moderar esta sessão, estou cá eu, Bruno Lamas, sou doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Aveiro e tenho um mestrado em Engenharia do Petróleo. Atualmente sou engenheiro de reservatórios na Galp, na parte da exploração e produção. Vou ter ainda o apoio da minha colega Muriel Itten, doutorada em Engenharia Mecânica e responsável no grupo ISQ de Investigação e Desenvolvimento do Baixo Carbono e Eficiência de Recursos. É também coordenadora de projetos europeus na área da sustentabilidade. O programa vai, então, começar pela secretária-geral do programa FEL, Ana Margarida Sousa, que nos vai fazer uma breve apresentação do que é o FEL.pt. Depois vamos passar para uma fase de apresentações, onde vamos ter a oportunidade de ouvir a Nevi Nalija, o António Miguel Bento, a professora Júlia Seixas e o engenheiro Braga. E depois partimos então para uma sessão de debate. Após esta sessão de debate e para fecho, vamos ter a participação do engenheiro Bento Moraes Sarmento, secretário executivo da ABE. Para fazer então a apresentação do programa FEL.pt, temos a Ana Sousa, que é mestre em Engenharia Civil e Engenharia Mecânica e Engenharia do Petróleo. É membro especialista em Energia na Ordem dos Engenheiros e é secretária-geral do programa Futures Energy Leaders Portugal e membro do programa internacional FEL 100. Atualmente encontra-se a desenvolver o programa de doutoramento no Centro de Recursos Naturais e Ambiente. Anteriormente foi investigador e projetista no domínio das infraestruturas hidráulicas. Ana, por favor. Obrigada, Bruno. Eu, antes de mais, queria desejar a todos os participantes as boas-vindas. Este programa Future Energy Leaders Portugal é promovido pela Associação Portuguesa da Energia e tem como principal objetivo promover o debate sobre a energia, sobre a transição energética e, portanto, nós queremos juntar um conjunto diversificado de jovens com menos de 35 anos que possam debater estas questões juntamente com experts nesta área. O nosso grupo é composto por diferentes perfis, temos desde engenheiros, economistas, advogados, pessoas da academia. Tentamos o máximo possível equilibrar em termos de género o programa. Neste momento ainda é um desafio grande tornar 50-50, mas o nosso programa conquistou aqui 30% de representação feminina, o que para nós, no ano inicial, foi um aspecto muito relevante. Em termos de distribuição geográfica, nós temos jovens dos diferentes pontos do país e nós queríamos lutar por uma representatividade global. Neste momento, temos também um jovem que está a trabalhar na China e temos aqui esta colaboração com diferenças horárias para podermos trabalhar juntos. O programa essencialmente divide-se em 3 grandes vetores. Eu vou-vos falar aqui em dois grandes vetores do programa. Nós estruturamos este ano estrategicamente o FEL.pt Reports e o FEL.pt Talks. É no âmbito do FEL.pt Talks que nós vamos fazer esta sessão de debate, que se chama Energia em Debate. Iremos promover mensalmente, aproximadamente mensalmente, debates sobre questões estruturantes da área de energia e, portanto, este é o segundo evento que está a ocorrer na Energia em Debate. No FEL.pt Reports, nós temos estado muito focados em 3 pilares fundamentais que são a segurança energética, a equidade energética e a sustentabilidade ambiental. É neste sentido que nós desafiamos os oradores que vão estar presentes aqui connosco neste evento para refletirmos nestes 3 pontos fundamentais. Como é que a Lei de Bases do Clima
como é que as medidas que estão a ser propostas podem influenciar estes três grandes vetores. E por fim, queria-vos deixar aqui a imagem dos membros que constituem o nosso programa este ano. Nós somos 20 jovens e temos como presidente o Pedro Ferreira e eu sou a secretária-geral deste programa e esperemos que este webinar, que este debate seja muito ativo e agradeço desde já a presença de todos. Estou? Muito obrigado, Ana. Vou só pedir, eu estava a ouvir algum microfone que estava ligado para se puderem desligar. Muito obrigado, Ana. Vamos então passar para os nossos oradores. Iniciamos com a Nevin. A Nevin é doutoranda na área do Direito da Energia da União Europeia, é cofundadora e investigadora na Nova Law Green Lab, centrando-se nas áreas do Direito da Energia e do Clima. Tem sido coordenadora do curso Juris Nova de Direito das Energias Renováveis e assistente de ensino do curso de Direito da Energia. Ela integra a equipa que preside o grupo de trabalho sobre questões ambientais internacionais para as convenções de Basileia e Expo, no âmbito da presidência portuguesa da UE, no quadro da colaboração entre a Nova School of Law e a Agência Portuguesa do Ambiente. É integrante do Global Shapers Lisbon Hub desde junho de 2020 e, mais importante ainda, é também membro do Futures Energy Leaders Portugal. Nevin, por favor. Muito obrigada. Tenho já a possibilidade de controlar um slide, sim? Sim, Nevin. Acho que... muito obrigada, Bruno. Muito obrigada à Ana também pela introdução dos nossos FEL e dos nossos objetivos a este primeiro ano. Agradeço muito o convite para falar. Acho que isso é também um outro elemento do que faz a diferença no FEL, por não ser originariamente portuguesa, mas trabalhando em Portugal. E hoje vou tentar dar um pouco uma vista geral do que são os desafios e as oportunidades desta lei de bases do clima que estamos discutindo e muito pronto vai ser adotada, desejamos todos. Vou começar para dar um pouco, acho que é sempre importante ter um pouco uma vista do momento no qual estas propostas, temos já 8 propostas da Lei de Bases do Clima, estas propostas, qual é o enquadramento no qual se vão se inserir. Então, acho que é importante termos presente no contexto internacional que desde 2015 temos o Acordo de Paris, que deu um muito forte impulso e motivação para a adoção de quadros de política climática a longo prazo, e do outro lado também tendo um compromisso com o fator da temperatura, indicar a trajetória para as emissões que atingir este objetivo vai implicar para os estados que contraíram e são parte do Acordo de Paris. Do outro lado, o Acordo de Paris, tendo um comprometimento dos Estados de cada 5 anos ter uma monitorização do progresso e também revisão no caso que as ações não tenham sido suficientemente ambiciosas para atingir os objetivos, ele não tem uma prescrição do fato dos Estados adotar uma lei quadro, uma lei framework, mas também tem vários elementos que são obrigatórios para incluir e isso deixa um espaço para os Estados tomar elas ações. Temos o enquadramento europeu, que é muito importante e temos que pensar no fato que, de um lado, temos o Climate and Energy Framework de 2030 e o Green Deal, que visa estabelecer agora os objetivos para 2050, que são mais aqueles que são já incluídos
na diretiva para as energias renováveis. Estamos num momento de bastante câmbio no enquadramento europeu, temos várias medidas legislativas que vão mudar ou estão sendo revistas. Acabamos de ter uma adoção de uma lei europeia do clima, que também vai definir qual vai ser a direção a longo prazo para cumprir o objetivo de neutralidade para 2050, de uma forma que seja socialmente justa, econômica e também criar um sistema de monitorização. Então, estes são um dos elementos que temos que ver quando pensamos se é o momento para uma lei do clima português. Também, se pensamos no que talvez podem ver lá na informação que é do Ecologic Institute, que já há vários estados europeus, ou estados-membros, que têm uma legislação em matéria de clima e o Portugal está um pouco atrasado, digamos assim. Mas tem também essa parte de estar atrasados, pode nos beneficiar de uma forma que podemos aprender das experiências dos outros membros da União Europeia. E isto parece que nos últimos anos tem sido um trend de ter uma governação climática por meio de uma lei nacional climática. E vários Estados-membros tinham já, antes do Acordo de Paris, uma lei que talvez não era tão ambiciosa, mas isso é uma sinal que fazer legislação em matéria climática não é um desafio novo, é uma coisa que já usar legislação para gerir descarbonização é de várias décadas que está a se tentar. O que acontece depois do Acordo de Paris, vários Estados-membros aprovaram novas leis, ou eles revisaram aquelas que eles tinham para estar em acordo com essas obrigações. E se falamos da aprendizagem, Reino Unido claramente é um dos estados que foi precursor em matéria de legislação nacional climática, com a adoção em 2008, temos, entre outros, a Dinamarca, que é um bom exemplo de uma adoção mais recente de uma legislação em matéria climática, porque eles revisaram a legislação de 2014, desde dezembro de 2019, foi aprovada em julho de 2020, e vai refletir o objetivo da temperatura a 1,5 graus e também das emissões net zero para 2050. Do mais próximos, também temos o exemplo da Espanha, que foi há bocado adotada a legislação, apesar de ter durante bastante tempo um projeto de lei que sofreu poucos câmbios nos últimos tempos, todas estas leis, de uma forma ou outra, incluem aqueles perspectivos em largo prazo que estão incluídos no Acordo de Paris. Posso passar? Falamos, como sempre, para construir uma casa se deve pensar antes no que se precisa, para ter uma resposta se devem fazer as perguntas exatas. Então, eu tenho aqui traçado umas perguntas que eu acho que se devem pôr antes de pensar em uma lei de clima e também que acho que são uns elementos que uma lei de base do clima deveria de incluir de uma forma ou outra. A primeira, claramente, é porque tem que ser uma lei, porque, obviamente, já temos vários planos nacionais, vários estratégias nacionais, podia ser os mesmos objetivos, podiam ser fornecidos por outro sistema, que não seja de forma legal, mas o fato de estabelecer o sistema desta forma podia depois, primeiramente, dar-nos a oportunidade de não voltar atrás nas promessas. Claramente que as leis podem ser revistas, não estou dizendo o contrário, mas isso seria muito mais fácil para fazer um rollback das políticas e isso é um assunto bastante sensitivo quando é uma matéria que tem que ter um consenso abrangente político. Depois, não é só o facto de ter um compromisso nacional e próprio em matéria de clima, mas é também de emitir uma mensagem para os atores externos da seriedade com quem o Estado está tomando o assunto do clima e o desafio que o clima compõe. Também, e acho que isto é um elemento muito importante para uma lei de base do clima, o fato que ter
ter uma meta climática a longo prazo na lei pode facilitar o que se chama climate mainstreaming. Então, obviamente, sendo um governo com várias ambições econômicas em diferentes setores, também tem várias prioridades. E isso muitas vezes vai implicar que as políticas, e não é surpresa, vão estar em desacordo uma com a outra. Ter este elemento de mainstreaming, climate mainstreaming, e aumentar a coerência entre as diferentes áreas políticas e também estabeleceria assim o clima como uma prioridade global para o governo. Depois, se já estabelecemos que precisamos de ter esta lei que incluirá uma certa lista de objetivos, temos que pensar como vamos ir passo a passo. Então, primeiro seria quais são os objetivos, e quando estou falando os objetivos a atingir, me estou referindo a metas, e metas acho que a professora Júlia vai falar mais em detalhe disto, então vou ser breve. Seria o tipo de meta. Então, se falamos por exemplo, de outros países, como eles têm decidido abordar este tema nas leis climáticas, vários deles têm decidido por objetivos quantitativos, que sejam diretamente no texto jurídico. E também uma maioria delas tem incluído marcos intermediários. Então, não é só o objetivo final que é importante, mas como passo a passo vão ser as metas. E isto eu acho que seria importante incluir. Depois seria o timing ou a calendarização, qual seria o formato, então seria um budget ou um single year. E, mais importante, seria os mecanismos de ajustamento. Então, obviamente, se temos umas metas que estão consagradas na lei, teríamos que pensar também se eventualmente estas podiam ser alternadas. E se pensamos no exemplo do Reino Unido, eles têm um mecanismo para poder alternar e utilizaram em 2019 para alterar as metas. E isto dá mais flexibilidade para a lei, mas também dá a possibilidade de ter uma reflexão sobre os câmbios tecnológicos, científicos que acontecem. Falta um minuto, Nevin. Desculpa. Falta um minuto. Não, então vou ter que ser mesmo rápida. Então, estabelecidos as metas, temos que falar qual será a forma, então o planeamento e as medidas. Se a lei vai ser uma lei que vai fornecer só um enquadramento ou vai ir mais em detalhes específicos. Depois, designar a responsabilidade é chave, porque tem que se dar a cada um dos elementos ou a possibilidade de efetuar eles certas atividades. E a monitorização do progresso, que acho que isto é um ponto que está bem comum em quase todas as propostas que temos até agora, é muito importante para saber se estamos no correto ou não. E em isso, obviamente, temos várias obrigações da União Europeia para fazer reporting cada 2 anos ou ter planos nacionais, mas é importante ter esse elemento de monitorização também na lei em si. Eu vou deixar o próximo slide para o debate, então. Ok, muito obrigado, então, Nevin. Vamos, então, passar para o professor António Miguel Bento. O professor António Miguel Bento é doutorado em Economia pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, em 2000. É atualmente professor catedrático de Economia e Políticas Públicas na Universidade of Southern California, em Los Angeles. É também membro nacional do Board National of Economic Research nos Estados Unidos. É um dos mais conhecidos economistas do ambiente e energia da sua geração a nível mundial. É atualmente embaixador do programa Climate Pact da Comissão Europeia, conselheiro do governador da Califórnia para Política de Clima e Energia, membro do grupo de trabalho da National Academy of Science para a Política de Clima, responsável por aconselhar a administração do presidente Biden, membro do grupo de trabalho Califórnia-China e responsável pelo desenvolvimento do mercado de carbono na China e consultor do Banco Mundial.
O professor Bento participou também, até recentemente, no IPCC, no Grupo Científico de Problemas do Ambiente das Nações Unidas e no painel internacional de progresso social. Vou dar então, professor, muito obrigado, já tem controle. Muito obrigado e obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês a discutir a Lei de Bases do Clima. Antes de entrar em algumas das considerações da Lei de Bases, quero fazer 2 disclaimers. O primeiro é que não sou jurista e, portanto, a minha apresentação vai focar essencialmente em aspectos económicos e de políticas públicas e, sobretudo, de implementação de política pública, mas parece-me que antes de começarmos a discutir a Lei de Bases de Clima em Portugal, é muito importante pormos a discussão de Lei de Bases no contexto europeu e até no contexto global. E, portanto, queria começar por lembrar que estamos, em parte, a falar de uma Lei de Bases de Clima porque o Conselho Europeu acordou recentemente metas de descarbonização, metas essas muito ambiciosas, com a novidade de ter uma meta intermediária já para 2030, com uma redução de emissões de pelo menos 55% face aos valores de 1990. Para os que acompanharam o debate político em dezembro, certamente notaram que houve muitas divisões entre os países da União e, de facto, a meta acabou por ser alcançada no fim de uma grande discussão, em parte por vários caveats, um dos quais eu foco aqui, que é muito importante, é que a meta intermediária para 2030, de facto, será alcançada pela União como um bloco e não por cada um dos países. Isto quer dizer que países que ainda dependem substancialmente do carvão, incluindo a Polónia, de facto vão ter mais algum tempo para se ajustarem, e isto, de certa maneira, também demonstra a dificuldade da União Europeia em convergência de política de clima. Quando olhamos às emissões pelo mundo inteiro, claro que as emissões acumuladas dos Estados Unidos e da Europa realmente são muito importantes, mas neste momento, se olharmos, por exemplo, a dados de 2017, a contribuição dos países da União Europeia são cerca de 7% em 2020. E o instrumento principal usado pela proposta da Comissão, de facto, é o Programa de Licenças Transacionáveis de ETS, que estabelece um preço para o carbono e, como economista, eu estou muito satisfeito com esse programa, porque esse programa, de certa maneira, envia sinais para os agentes económicos para realmente terem em consideração os custos sociais do carbono e adotarem tecnologias de forma mais cost-effective, que, de facto, permite a redução das emissões. Claro que, quando olhamos para a Europa no contexto mundial, tem também que se pensar numa questão de competitividade económica e, portanto, na proposta da Comissão vimos que a partir de janeiro de 2023 a Comissão também espera estabelecer o chamado Carbon Border Adjustment, o imposto transfronteiriço ao carbono, de maneira que produtores em países fora da Europa que não estejam a cumprir regras semelhantes serão taxados na fronteira. Agora, o que é importante notar é que a União Europeia não é os Estados Unidos, cada um dos países, de certa forma, continua em competição com os outros e temos um Carbon Border Adjustment para o resto do mundo, mas vamos continuar a ter competição entre os países da Europa. E é aí que eu acho que temos que começar a olhar para Portugal, e eu queria falar especificamente de 2 estatísticas. A primeira é que, quando olhamos às emissões per capita, o que se vê perfeitamente é que Portugal é um contribuidor insignificante de emissões de CO2, mesmo dentro dos países da União.
Outra estatística que talvez seja também interessante é que as emissões por unidade de PIB são basicamente alinhadas com a média dos países da Europa, o que talvez reflete uma indústria a caminhar para situações obsoletas e, portanto, temos que pensar muito bem, dadas estas duas estatísticas, qual é o papel de Portugal antes de embarcarmos numa lei de bases de clima e temos precisamente que pensar com muito detalhe como é que essa lei deverá ser feita. Parece-me que há aqui outro ponto muito importante, que é essa lei de clima não pode ignorar o facto de que a economia portuguesa tem estado estagnada nos últimos 20 anos, que continua a haver competição entre os países da Europa em que os preços de energia que serão significativamente afetados pelo preço do carbono continuam a funcionar como fator de atração para a localização da indústria e, portanto, tudo isto tem que ser tomado em consideração. Portanto, quando se fala de política de clima em Portugal, parece-me que há aqui duas vertentes muito importantes. A primeira é uma política de mitigação que tem que ser desenhada de forma muito estratégica, não só para reduzir as emissões, mas também para promover crescimento económico e criar emprego. E depois, a segunda questão, que na verdade me parece ainda mais importante e que me estranha não ver muito na discussão atual de Lei de Bases do Clima, é a questão da adaptação climática. Portanto, com este background, o que eu quero agora falar é sobre os ingredientes de uma lei de bases de clima. Uma vez mais, lembro-vos que não sendo jurista, o que eu vou fazer é falar muito rapidamente desses ingredientes, mas depois passar para a implementação baseado em alguma da experiência que temos tido aqui na Califórnia e nos Estados Unidos. Parece-me que estamos a perder muito tempo com discussões políticas sobre detalhes burocráticos da lei, quando, a meu ver, uma lei de bases de clima deve apenas estabelecer metas, estabelecer um regime de governança muito claro, estabelecer mecanismos de cálculo de carbon budgets e um sistema de verificação e cumprimento. A mim, como é óbvio, o que me interessa são os detalhes de política pública para a implementação da Lei de Bases do Clima. E, portanto, quero focar aqui em 3 pontos. O primeiro é chamar a atenção que a estrutura de governança é importante e, em particular, por exemplo, quando olhamos à experiência dos Estados Unidos, será importante pensar na coordenação e planeamento transversal entre as várias agências do governo, bem como vertical entre o governo central e os governos locais. Parece-me que, dada a dimensão temporal do programa que estamos aqui a falar e a realização de que os governos mudam e com a mudança de governos também muda o apetite para a política de ambiente, parece-me que seria importante ter um painel independente de experts semelhante ao Science Advisory Board que existe quer aqui na Califórnia, quer nos Estados Unidos. Mas depois, claro que me parece que há aqui 2 aspectos muito importantes. O primeiro é ter um regime de incentivos e de sinais de estabilidade de política pública muito claro, e aqui parece-me que há 3 regras ou ingredientes importantes: o uso do preço do carbono, flexibilidade na escolha de tecnologia e, sobretudo, no caso de Portugal, que me preocupa imenso, questões de transparência. Transparência na avaliação periódica do uso de receitas do imposto de carbono e de outros fundos de investimento. Parece-me que também é importante pensar em rever e aperfeiçoar os vários roteiros de emissões, bem como pensar como coordenar todas as políticas e todos os investimentos que, direto ou indiretamente, vão afetar as emissões. E depois, parece-me que, em vez de perdermos tempo com discussões de política, em vez de política pública, que deveríamos usar a discussão de Lei de Bases do Clima para gerar um consenso nacional de promoção de crescimento económico.
Eu vou terminar a minha apresentação fazendo algumas menções a este ponto que me parece muito importante, que tem a ver com a ideia de rever e aperfeiçoar roteiros de emissões, mas depois também olhar, avaliar com muito cuidado a consistência que existe entre políticas públicas e investimentos já anunciados e as metas, porque me parece que há um desfazamento aqui que talvez seja bastante problemático. O que eu fiz foi, peguei nos dados do PNEC, e a primeira coisa que vos quero chamar a atenção é o seguinte: quando olhamos aos dados do PNEC e às metas estabelecidas pelo PNEC, vemos imediatamente uma inconsistência entre as metas do PNEC e a meta estabelecida pela Comissão Europeia. De facto, a meta do PNEC estabelece reduções de 55%, mas face a 2005, não face a 1990. Portanto, o primeiro ponto que temos que nos lembrar é, se de facto o grupo de países da União Europeia vai reduzir as suas emissões em 55% face a níveis de 1990 em 2030, se Portugal reduz apenas 35%, quem vai reduzir o resto? A mim parece-me que esta é uma questão muito, muito importante, mas depois também, quando olhamos à composição das emissões, o que nós vemos é que as emissões entre 2005 e 2018 caíram, sobretudo, pelo investimento nas renováveis, mas ao olharmos à evolução das emissões, de facto, o que nós vemos é uma contribuição muito grande do setor dos transportes, contribuição essa que, por exemplo, entre 2005 e 2018, basicamente não caiu, e, portanto, a pergunta que vos coloco é como é que vamos, de maneira eficiente, reduzir as emissões de transportes de 2018 para 2030 em mais de metade. Isto, lembro-vos que será apenas para atingir 35% de redução de emissões face a 1990, não 55%. Na última coluna mostro-vos o que seria necessário para atingir 55% de reduções e tenho que confessar que não vejo maneira de chegar lá. Um dos exemplos que eu queria referir, que há um desfazamento muito grande entre propostas de política pública e a retórica das metas, é olharmos, por exemplo, para o plano de resiliência e recuperação. Vou-vos dar dois exemplos muito específicos. O plano de resiliência e recuperação prevê um investimento de 967 milhões de euros nas chamadas mobilidades sustentáveis. Esse investimento é sobretudo para transportes públicos, mas quando olhamos à realidade do uso de transportes nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, cerca de 60% das viagens são feitas de carro. Portanto, eu só consigo imaginar uma redução das emissões de transportes se de repente uma grande percentagem das pessoas deixasse de usar o seu carro e passasse a usar os transportes públicos. Isto imediatamente levanta a questão sobre o retorno ao investimento do ponto de vista de reduzir emissões desta proposta do plano de resiliência. Quero também lembrar que, como é óbvio que há incentivos à compra de veículos elétricos, mas há necessidade de uma política pública muito mais agressiva, quer para a eletrificação de veículos ligeiros, quer também para o abate de veículos usados e depois, claro, terá que se pensar também na frota de veículos pesados. Relativamente à frota de veículos pesados, quero-vos dar outro exemplo, neste caso, quando olhamos para a Estratégia Nacional do Hidrogênio. Bem, a Estratégia Nacional do Hidrogênio prevê, em primeiro lugar, uma quantidade não trivial de injeção de hidrogênio na rede de gás natural. Claro que, para quem entende de emissões, sabe perfeitamente que a substituição de uma unidade de gás natural por hidrogênio
tem uma redução mínima de emissões e, portanto, o que estamos aqui a ver, de facto, é um trade-off entre o pagamento de um déficit de rede de gás natural e, possivelmente, a descarbonização que não irá acontecer na indústria aos níveis esperados pelo PNEC. E depois, como é óbvio, a segunda parte, que também é contraditória com as metas, tem a ver com a questão de que no Plano Nacional do Hidrogénio se prevê uma grande parte de hidrogénio ser exportado do Porto de Sines para o Porto de Roterdão. Claro que do ponto de vista económico isto não faz absolutamente sentido nenhum até 2030, uma vez que o hidrogénio está a ser subsidiado, mas mais importante, tem que se pensar no custo de oportunidade desse subsídio, porque se esse subsídio tivesse sido alocado, por exemplo, para dar apoio à reconversão da frota de veículos pesados, bem como usando o hidrogénio no uso de veículos pesados, isso sim contribuiria para a redução de emissões do setor dos transportes. Portanto, eu concluo por simplesmente para dizer que estamos a perder muito tempo em discussões esotéricas de metas. Eu acho que essa discussão reflete, de certa maneira, a mediocridade e a burocracia que depois não permite estudos detalhados de implementação de política pública e, igualmente importante, e concluo com este slide, parece-me que, uma vez mais, para um país que a sua contribuição relativa de emissões é muito pequena, a não ser que a descarbonização traga também oportunidades de crescimento económico, o que estamos a fazer, de facto, é a enganar-nos a nós próprios, pois, como resultado dessa descarbonização, podemos até continuar a caminhar ainda mais rápido para a cauda da Europa. Portanto, deixo-vos aqui também um desafio, que é como usar a descarbonização para promover crescimento económico, mas isso requer uma discussão muito mais profunda sobre o estabelecimento de clusters de produção em torno de estratégias de investimento, por exemplo, relacionadas com veículos elétricos, baterias e em torno do programa do hidrogênio. E concluo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. De facto, uma década bastante desafiante. Vamos então passar a palavra para a professora Júlia Seixas. A professora Júlia Seixas é professora da Nova School of Science and Technology, da Universidade Nova de Lisboa. Coordena a linha de Energia e Clima do Centro de Investigação SENSE, dedicada à investigação e desenvolvimento na área da sustentabilidade e sistemas energéticos. Membro da Comissão Científica do Programa de Doutoramento Conjunto da Universidade de Lisboa e Universidade da Nova de Lisboa em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável desde 2009. Coordena estudos de suporte à política pública nacional de mitigação climática há mais de 20 anos. É coordenadora, coordena o Climate KIC a Portugal desde 2016. É presidente do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente desde março de 2017. Professora, muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Boa tarde. Eu a primeira coisa que quero dizer é que este evento foi uma belíssima oportunidade de eu conhecer um grupo de jovens que não conhecia, nem fazia ideia que estavam assim organizados, e se há uma coisa que me dá imenso prazer atualmente, se calhar é por eu estar a afastar-me da vossa idade, é de facto ver cidadania ativa a partir nos jovens. E, portanto, muitos parabéns por esta iniciativa dos Future Energy Leaders e por promoverem estes diálogos. Agradeço muito o convite sobre este tema. Eu aquilo que vou apresentar, penso que já tenho o controle. Sim, eu aquilo que vou apresentar aqui são alguns highlights, porque são só 10 minutos, portanto eu escolhi alguns highlights de uma reflexão que foi feita e que eu tive por um grupo de pessoas. Eu tive o prazer de coordenar no âmbito do Conselho Nacional para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a partir de uma leitura transversal das 8 propostas que existem.
de vários partidos políticos e de deputadas independentes. E, portanto, é aí que eu me vou focar e ter essa base da minha source de informação, a minha base de informação é esse aspecto. Eu, antes de entrar propriamente, fui capturar aqui 2 ou 3 ideias sobre qual é o objetivo de uma lei do clima, porque um dos aspectos que saltaram imediatamente à vista de praticamente de todas as propostas que nós tivemos a ler foi a confusão que havia sobre o conteúdo de uma lei de bases do clima. De uma maneira geral, quando se faz uma lei, há uma ânsia gigantesca de fazer política imediatamente. E nós acabamos de ouvir aqui o professor António Bento, vários exemplos de que fazer política é uma coisa muito demorada, tem uma determinada metodologia, deve ter análises de base quantitativa, deve ter um mecanismo de discussão pública e com partes interessadas, e não a ânsia de quem faz as leis. E foi isso que nós verificamos, é essa a principal crítica que eu vejo, que nós vimos, aliás, nesses aspectos, nessas propostas. Portanto, uma lei do clima, eu recolhi aqui estes 4 pontos, que o que deve ter de base são orientações estratégicas de longo prazo. Não deve ter especificidades de política pública de vários setores. Isso deve ter também, e deve ser muito clara, naquilo que são os mecanismos de acompanhamento, de avaliação do progresso associado da política nacional, da política pública e não só da política pública, portanto, do avançar, digamos, da economia e da sociedade, se vai a caminho dessas metas ou não. Depois, um dos objetivos que estas leis têm quando contemplam de forma correta as metas e mecanismos é proporcionar previsibilidade de longo prazo. Isso é absolutamente essencial, nomeadamente em matéria de investidores e qualquer agente económico. E vou passar à frente a última, que já foi referida na primeira apresentação, que é tornar a transição para a neutralidade climática irreversível. E, portanto, eu vou, de facto, acho que vou... não pode mais. Como eu disse, eu vou aqui só escolher alguns aspectos. Portanto, porque é que eu fui buscar os princípios? Uma lei de bases, seja do clima ou de outra, talvez a primeira parte de uma lei de bases deve contemplar um conjunto de princípios para nos entendermos. Eu fui buscar este conjunto de princípios, não vou só escolher aqui 1 ou 2 para vos ilustrar, porque representam princípios que não estavam em nenhuma das propostas e que, no nosso entendimento, nos obriga a posicionar a lei de bases do clima num patamar diferente daquele que é o estado da arte atual de políticas públicas. Por exemplo, nós conhecemos todos, de certeza absoluta, toda a gente que está a ouvir conhece o princípio do poluidor-pagador, mas muito recentemente começa a ser equacionado o princípio do produtor de benefícios recebedor. Isto traz consigo toda uma filosofia e uma lógica, nomeadamente económica, e que eu vejo ainda poucos economistas a perceber e a debater, a debater ideias e propostas para este aspecto, porque uma das questões que nós temos que normalmente se coloca tem muito a ver com a questão da remoção das emissões. A neutralidade carbónica atinge-se com base em duas parcelas, ou reduz as emissões, tiramos o ou, portanto reduz as emissões e aumenta-se as remoções. E, portanto, para aumentar as remoções é preciso que haja uma lógica económica para um agente económico que é detentor não de uma indústria que vai reduzir emissões, mas de um ativo que vai remover CO2 da atmosfera, deve ter o equivalente em termos de incentivo económico. E não existe neste momento, há algumas experiências, nomeadamente em Portugal, promovido até pelo Ministério do Ambiente, mas isto é um princípio que deve estar porque reconhece a mais-valia de quem é detentor de ativos que removem CO2 da atmosfera. Portanto, este é um deles. Um outro também que vou salientar é o princípio da suficiência. Muito a miúde, eu
continua a haver e a ter a percepção de que, de uma maneira geral, entende-se que poderá atingir a neutralidade carbónica com o mesmo tipo de modelo de consumo atual de recursos e que a tecnologia ou outro tipo de modelos vão resolver o problema. Já há muita publicação e muita análise sobre o assunto em que mostra que isso vai ser muito difícil e que talvez seja importante pensar neste tipo de princípios de suficiência, que é um consumo parcimonioso de recursos. Isto aplica-se a todo o tipo de agentes económicos, o que significa, por exemplo, como consequência de imediata para a economia, que se eu aplicar isto, isto significa que, por exemplo, e o professor António Bento estava a referir como é que a neutralidade pode dar origem, eu não uso a palavra de crescimento económico, uso mais o termo desenvolvimento económico, por exemplo, a clusters de recovery, de recuperação de minérios e de metais que nós temos nas múltiplas tecnologias que usamos e a forma como são desenhadas desde o início pelos designers das marcas não permitem essa recuperação. E, portanto, este princípio tem essa largueza de pensamento, digamos assim. Avançando, porque estes 10 minutos passam muito rápido, eu agora não estou a conseguir avançar, não sei se o Bruno me dá aqui uma ajuda, já está. Portanto, em termos de metas, como eu já disse, uma lei do clima deve ter metas de longo prazo, sim senhora, e metas quantitativas de longo prazo, porque nós devemos ter algo relativamente ao qual nós temos que monitorizar, para perceber se estamos alinhados ou se estamos a desviar-nos, e metas para os anos intermédios, neste caso 2030 e 2040. Mas somos muito críticos para o facto de haver metas setoriais, coisa que abunda bastante nas propostas que estão em discussão. E porquê? Porque as metas setoriais resultam, e quem faz análise prospectiva, como faço já há muitos anos, percebe que 2 anos depois de se fazer uma análise de custo-eficácia, por exemplo, ao sistema energético português, ou a um setor de uma indústria, as coisas já estão desatualizadas. Porque os custos das tecnologias futuras estão sempre a baixar, por causa por via das curvas de aprendizagem de custos, por exemplo, e, portanto, não nos parece, e há dinâmicas de mercado que Portugal muitas vezes não domina, aliás, quase nunca domina. Portugal, maioritariamente, é um technology taker, e, portanto, há lógicas sociais que mudam, e, portanto, nós somos muito críticos em que as metas setoriais devem estar presentes aqui na lei do clima. Por outro lado, o que é que em termos de scope, de âmbito, uma lei do clima deve ter? Normalmente nós falamos na neutralidade carbónica, mas nós não nos podemos esquecer que o tema das alterações climáticas tem 2 faces, a mitigação e a adaptação. E, em particular, Portugal tem alguns aspectos relativamente aos quais é extremamente vulnerável. Nós temos uma larguíssima maioria do nosso PIB e das pessoas localizadas em zonas costeiras, na faixa costeira, e que a subida de nível médio do mar pode, de facto, colocar em causa muitas infraestruturas. Temos um problema que há publicações imensas sobre o assunto, com expectativas muito críticas sobre o ciclo da água em Portugal, em cenários de alterações climáticas, e, portanto, com impactos que podem ser muito significativos na segurança alimentar, na produção agrícola, etc. Portanto, aquilo que penso que deve ter uma lei do clima, deve ter no mesmo patamar de importância a mitigação e a adaptação. E deve ter metas, não apenas metas para a neutralidade carbónica em 2050 e em 2030, mas também ter metas para alguns indicadores em matéria de adaptação. Neste cruzamento entre mitigação e adaptação, aquilo que nós propusemos, que deve ter também deve ser um dos pilares da lei do clima, é dar uma importância central àquilo que é conservação e restauro das infraestruturas naturais. Normalmente isto é entendido como uma estratégia de adaptação, e eu agora não tenho tempo de explorar isto, posso fazê-lo mais tarde,
Mas, para vários aspectos, também é uma base para soluções de mitigação. E porquê é que nós quisemos dar este ponto central? Porque atualmente não há, e vou-me repetir um bocadinho, enquadramento económico claro do ponto de vista das políticas públicas direcionadas aos agentes económicos que incentivem este aspecto da conservação e do restauro das infraestruturas naturais. Portanto, não é uma base da Lei do Clima como a mitigação e a adaptação, mas tem um papel central. Depois, outro ponto que eu gostaria de chamar a vossa atenção é para uma organização que nós propusemos em termos de instrumentos de planeamento que deve estar contido numa Lei de Bases do Clima e que devem estar resumidas a 3. Uma delas é o orçamento do carbono, que tipicamente é entendido como uma base que tem uma base, um suporte técnico e científico e que mostra com vários cenários enquadrados por indicadores de custo-eficácia, por indicadores de equidade social, por indicadores etc., como é que se pode atingir de facto as metas que lá estão. E, por um lado, e por outro, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. Portanto, estes instrumentos devem estar contidos no seu desenho e naquilo que devem conter aqui, mas são instrumentos que não estão, o seu conteúdo é fora. Portanto, o orçamento do carbono é um documento que é feito fora da Lei do Clima, portanto, o seu conteúdo não está lá vertido. Cada um destes documentos deve ser revisto a cada 5 anos e ambos devem desaguar naquilo que já existe atualmente, que é a Estratégia de Longo Prazo para as Alterações Climáticas, que é um documento eminentemente político. Os dois são documentos eminentemente técnicos. Mais outro aspecto, isto está a demorar. 1 minuto, professora. Obrigado. Mas isto tem que me descontar o tempo que eu estou aqui a carregar na minha setinha e isto não anda. Ok. Não sei se é o Bruno que está a fazer passagem, não é? Sou eu. Então pode passar já o outro que tem uma parte em baixo. Obrigado. É assim? Ok. Sim, assim. Neste aspecto dos instrumentos de planeamento, como eu referi, portanto, a Lei do Clima não deve ter opções de políticas específicas, quer dizer, não deve lá estar escrito se vamos descarbonizar os veículos pesados com hidrogênio. Isso não faz parte do conteúdo de uma Lei de Bases do Clima. Aquilo que deve fazer parte da Lei de Bases do Clima, no nosso entendimento, são orientações estratégicas, por exemplo, como esta, reduzir o uso de combustíveis fósseis em todas as atividades humanas. Quer dizer, dá-me aqui orientações sobre como é que eu depois, sendo agente económico de uma empresa, ou estando incluído num determinado setor, perceber que isto é o caminho por onde eu tenho que me movimentar. Mas depois, se é hidrogênio, ou se é mobilidade elétrica, ou são modos suaves nas cidades, ou o que seja, isso tem que fazer parte de um outro documento e não estar aqui. Outro aspecto importante tem a ver com a articulação com outras leis de bases. Eu já não tenho tempo de falar nisso, portanto peço ao Bruno, se faz favor, para andar 2 slides, porque eu queria ir ao último, já não tenho tempo. Exato, pronto. Peço desculpa, isto foi um print screen que eu tirei, mas eu vou aqui gastar o meu minuto, que já devia ter acabado, mas vou gastá-lo. Um ponto essencial que as leis do clima devem ter, sob pena de ficarem demasiado vagas, para além, de facto, das metas, que aí devem estar quantitativas, deve ter bem plasmado aquilo que nós designamos, à falta de melhor designação, um ciclo de política para a ação climática. E aqui está um exemplo do que poderá ser para o caso da neutralidade carbónica. Um ciclo de política normalmente tem uma preparação e a publicação de um orçamento de carbono. Eu primeiro vou ler a coluna e depois já vou ver as outras colunas. Portanto, tem que haver uma publicação do orçamento de carbono, que é, por exemplo, que corresponde, grosso modo, àquilo conhecido hoje como roteiro para a neutralidade carbónica. A partir daí, preparam-se e desenham-se políticas, medidas e instrumentos concretos. O ponto 3 é absolutamente essencial porque nós não temos prática em Portugal de fazer isto e, como o professor António Bento deu vários exemplos, é preciso à partida perceber qual é o resultado
que podemos antecipar se formos por diante com aquela medida e com aquele instrumento. Naturalmente há sempre incertezas associadas. É evidente que há. Nós nunca vamos saber como é que funciona bem, como é que vai funcionar completamente o sistema dos consumidores, o que for. Mas é essencial haver esta avaliação ex-ante que me identifica onde é que eu posso parar com a aplicação daquela medida e que, nomeadamente, identifica melhor onde estão as incertezas, onde eu tenho que investir mais. Depois há uma decisão e uma publicação de políticas e medidas, há a execução destas políticas e medidas, e depois tem que haver a monitorização do progresso, do que é que está a acontecer, e depois, quando uma política ou um instrumento chegou a um fim, a um fim de vida temporal, fazer uma avaliação ex post e propor soluções, alterações. Aquilo que nós propomos é para cada um destes 7 passos, quem é que realiza isto e quem é que envolve. Eu não vou tirar aqui em detalhe, mas, por exemplo, consideramos aqui nas caixinhas a lilás, por exemplo, a existência de um órgão independente, um Scientific Advisory Board, por exemplo, quem envolve em muitos deles, como vocês estão a ver, tem que envolver as partes interessadas de uma maneira geral, que podem cobrir setores económicos, governos, é aquele governance que também foi falado anteriormente, tanto transversal e vertical. E há aqui um aspecto muito importante, e vou terminar com isto, que é tornar públicos muitos destes documentos. Não há razão nenhuma para que orçamentos do carbono, avaliações ex ante, avaliações ex post e monitorização de políticas não sejam públicos, completamente públicos. Porque a neutralidade carbónica, para ser atingida, é tão transversal, tem que ter resultados de todos os agentes económicos, incluindo cada um de nós enquanto consumidores, que quanto mais informação pública nós tivermos e canais como, por exemplo, os Future Energy Leaders para processarem essa informação e debaterem, melhor será o retorno daquilo que nós tivermos de uma lei do clima. Mas, bom, isto é só uma proposta, penso que está tudo ainda em grande discussão na Assembleia da República, mas são ideias para debater. Muito obrigado. Peço desculpa, já passei os 10 minutos. Muito obrigado, professora. O tempo passou, mas foi um bom tempo. Muito obrigado. Nós vamos então passar para o nosso último orador, o nosso colega engenheiro Jaime Braga. Engenheiro mecânico pelo IST, com mais de 50 anos dedicados à atividade industrial. Foi docente universitário no ISCTE entre 97 e 2011. Participa em diversos órgãos ou comissões nacionais, como, por exemplo, no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e nos conselhos consultivos da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e da Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos. Atualmente desempenha funções como assessor da direção da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal, e é técnico da Federação das Indústrias de Óleos Vegetais, Derivados e Equiparados e secretário-geral da Associação Portuguesa de Produtos de Biocombustíveis. Engenheiro, muito obrigado. Muito bem. Uma vez que já não é nada cedo, mas eu posso aqui começar dizendo que me simplificaram a tarefa, porque a professora Júlia Seixas explanou tudo o que eu também defendo, até porque trabalhei com ela no parecer que o Conselho Nacional do Ambiente deu e foi muito frutuoso porque conseguimos pôr os pés no chão, e dedicarmos ao que é realmente importante, consensual e chamemos-lhe inevitável, porque nós, em primeiro lugar, somos seres pensantes antes de termos as nossas manias ou idiosincrasias. Portanto, eu simplifico isso e considerem que os 3 últimos minutos da professora Júlia Seixas é como se fosse o meu tempo. Ora bem, a primeira intervenção chamou a atenção para um problema à cabeça que não está resolvido nem explicitado, que é a questão de qual é o ano de referência para Portugal. Se for de 1990 à bruta,
temos um problema insolúvel. Não há como. É o regresso à idade da pedra. E aqui eu não tenho a menor dúvida e lamento que politicamente isso não esteja já resolvido à cabeça. Foi reconhecido há 25 anos que Portugal tinha o direito de recuperar algum atraso económico e organizacional, uma vez que era de adesão recente à União Europeia ainda, nessa altura. E foi-lhe reconhecido, não uma redução de 18% ou 20%, como foi para todos os países, mas um aumento de 27%. É claro que isso tem de ser tudo reavaliado e refeito, mas tem que se considerar que deve existir um efeito de bolha entre a União Europeia. Não está resolvido e é uma das preocupações que qualquer português consciente deve ter. Fora isto, só para não dizerem que eu não falei sobre as leis do clima, é muito simples, pois além de eu subscrever tudo o que a professora Júlia Seixas disse, eu refaço aquilo que o professor António Bento também disse. Não se ponham com demasiada discussão política, preocupem-se em questões como fazer, como estabelecer a governação, como monitorizar e como se coordenarem em termos de políticas de setores públicos e da interação com os setores privados. Porque estamos em Portugal e, efetivamente, se há alguns problemas de coordenação na esfera pública, as coisas deixam ainda muito a desejar na interface entre o público e o privado. Esse é um problema que há para resolver da melhor maneira. Vamos ver se é mesmo da melhor maneira. Tenhamos esperança. Ora bem, mas eu tenho muito respeito por quem me convidou e eu aproveito para fazer o meu agradecimento. E no convite vinha autenticamente um apelo que eu penso que me cabe a mim satisfazer, que é os problemas que a transição energética, portanto, ainda por cima aumentados com o fantasma de uma lei do clima, põem nos vetores da segurança, da equidade e da sustentabilidade da energia. Ora bem, eu pertenço às atividades económicas e, portanto, assumi que tinha mais obrigações que os outros 3 oradores para tratar destes aspectos. Portanto, tudo o que há sobre as leis do clima, pelo menos em termos de grande enquadramento, foi dito nas 3 intervenções anteriores. Agora vamos ver os fantasmas ou os pesadelos que nós temos que enfrentar quando não é a lei do clima, são as metas e as obrigações que vamos comprometer. No que respeita à segurança de abastecimento, temos um primeiro ponto. A diversificação de fontes energéticas terá que ser mantida. Não há segurança de abastecimento se não houver controle do abastecimento a montante das matérias-primas necessárias. Hoje são os combustíveis, amanhã serão os metais raros. E nós, autenticamente, se não tivermos os pés no chão, passamos das brasas para a fogueira. Porque a questão dos materiais críticos ainda é mais restritiva do que a dos combustíveis, onde, mal por mal, ainda há um mercado mundial. E eu dizia que o mercado, eu tinha uma comparação religiosa que hoje não é adequada. Mas se o mercado do petróleo tem os seus quês, o do gás natural estava mais diversificado e o quase falecido carvão ainda mais. No aspecto da segurança de abastecimento, é uma pena termos que abandonar o carvão, mas isso é um saudosismo de quem já tem a idade que eu tenho. Mas enfim. Ora bem, esta é uma das razões pela qual, como tudo começou, a mania da eletrificação não é viável, não pode ser uma solução única, nós temos que diversificar. É essencial que no futuro se considere nas proporções que o progresso tecnológico indicar, daí a flexibilidade que temos que ter, que tem que haver convivência entre mercados de eletricidade, de gás e de combustíveis. Porque eu não posso
Ou seja, na minha teimosia já de quem tem a idade que eu tenho, eu não posso abandonar os meus queridos combustíveis, mas enfim, podem não ser fósseis, que é diferente. Ora bem, por outro lado, e agora a outra parte, a segurança no cumprimento das metas requer margens na sua atuação. O mundo não é perfeito, há acidentes, há eventos, há instabilidades mundiais. Não basta o papel dos sumidores naturais, que é muito importante que sejam crescidos. É necessário que haja sumidores tecnológicos. Eu sei que há quem ache que não devem contar para as metas. Não é realista. A tecnologia tem que ajudar, tem que haver sumidores de carbono tecnológicos. De outro modo, essa é a margem de segurança de nós como seres humanos e pensantes. Porque fiarmos nos sumidores naturais, a natureza manda mais do que nós e prega-nos partidas. Não é? Ora bem, agora a equidade é outro plano. A segurança de abastecimento, em primeiro lugar, é a equidade em termos do conjunto das nações. A segurança de abastecimento de cada um é condição necessária à equidade entre países. Se não houver equidade, adeus a equidade. E aqui vamos ver o que é que está a acontecer com a Alemanha. Subscreve todos os acordos de neutralidade carbónica, mas está a tratar do novo gasoduto do Nord Stream. Há cautela. Viva o gás natural, está bem? Portanto, nós temos que ter também alguns pés no chão e hipocritamente dar uma no burro e outra no cigano, se vos for a hipótese. A diversificação de fontes e a exploração de recursos endógenos, e aqui é um ponto que eu discuti com a professora Júlia Seixas na altura. Os recursos endógenos, sejam eles quais forem, é o complemento necessário à continuidade dessa segurança em termos nacionais. Há cautela, não podemos esquecer nenhum recurso que temos, seja ele qual for. Em Portugal, como noutros países. Lembro que outros países da Europa exploram combustíveis fósseis e depois aplicam o dinheiro em projetos de ambiente, mas isso são outros países. A garantia do acesso livre e não discriminatório impõe que existam mercados concorrenciais e competitivos sobre várias formas de energia. De outro modo, os consumidores não estarão protegidos. Tem que haver um mercado de eletricidade, tem que haver mercado de gás, tem que haver mercado de combustíveis livre e sob regulação forte. Finalmente, e isto é um recado nacional, a política social de combate à pobreza energética deve ter os seus instrumentos na área social e não no setor de energia. O setor de energia não faz política social ou não deve fazer. Pelo menos na proporção em que atualmente no país está a fazer. Finalmente, a sustentabilidade. Alguém se esqueceu. Eu peço desculpa. Quem tiver o microfone, obrigado. Não faz mal, prossigamos. É o último ponto. A sustentabilidade energética. Aqui eu tenho uma esperança, é que a evolução científica e tecnológica dará progressivamente respostas para que este objetivo seja atingido. O fantasma do princípio da suficiência é um pesadelo que eu tenho noite sim, noite não, às minhas convicções. Eu penso que eu tenho fé no engenho humano e acho que vamos minimizar esse terrível princípio da suficiência. Mas só existe oferta energética segura e competitiva, seja ela qual for, se houver empresas viáveis e com dimensão economicamente fortes que ocupem o centro do mercado. Tenho muita pena, mas eu tenho muitas dúvidas sobre a excessiva dispersão do mercado. Talvez seja um problema de formação, de idade, mas esta é a minha convicção. A sustentabilidade ambiental é evidente que será atingida pelo equilíbrio entre progresso tecnológico na produção de energia e no sequestro de carbono e no recurso a instrumentos económicos adequados. Proibições são muito bonitas no papel, mas depois raramente são fiscalizáveis. E com isto
com estas questões, eu dava lugar a algo muito mais interessante, que é o debate e a discussão. É isto. Muito obrigado, engenheiro. Excelente intervenção. Vamos então passar para a parte de debate. Vou passar a palavra à minha colega Muriel. Diz-me ter avisado, porque disseste que íamos às 6, entretanto são 6h16, vamos fazer outra coisa. Peço desculpa, alguém tem o microfone. Se esqueça do microfone ligado. Um deles fui eu. Agora pode fazer os trabalhos de casa. É sempre bom alguém nos relembrar das horas, não é? Mas estamos on time. Sim, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada a todos os oradores por estas excelentes intervenções e partilhas. De facto, permitiram-nos ter uma abrangência bastante completa sobre este assunto, que se encontra em discussão tanto no contexto nacional como europeu. Tivemos aqui inicialmente um pequeno contexto internacional e de enquadramento europeu, bem como aprendizagens de outros países de leis climáticas com a doutora Nevin Alicia. Seguindo-se um contexto europeu e global pelo professor António Bento, nomeadamente as metas de descarbonização e do peso das emissões de Portugal na Europa, considerações muito importantes para a elaboração da Lei da Base do Clima. Também aqui uma nota relativamente às divergências observadas entre o PNEC e a Comissão Europeia e também uma visão aqui mais detalhada do setor dos transportes e do hidrogênio. Passámos depois para os objetivos de uma lei de bases de clima, a definição das suas orientações a longo prazo e objetivo pela professora Júlia Seixas e, por fim, aqui uma visão mais abrangente e de interconexão com todas as outras apresentações pelo engenheiro Jaime Braga. Julgo que todas as intervenções tiveram sempre com a consciência que temos que assegurar a transição para a neutralidade climática e que esta é irreversível. Dito isto, começamos então o nosso debate. Lanço eventualmente já aqui uma primeira questão dirigida à professora Júlia Seixas, mas também aberta a todos os oradores, e que se foca, portanto, considerando que esta é uma década decisiva, portanto, esta década até 2030, o planeamento climático estratégico, nomeadamente a médio prazo, é um elemento obrigatório. E deve estar intimamente ligado à definição das medidas. No seu entender, e talvez com o que observamos nos outros países, com o que estão a implementar, como e por quem deve ser feito este acompanhamento destas medidas? Obrigada. Quando fala em planeamento estratégico, está-se a referir a todos os aspectos da economia, presumo, seja da parte da infraestrutura, se é ferrovia, se são mais estradas, até à forma como há a reindustrialização do país. Portanto, isso é uma pergunta muito, muito lata. Não, esse é um problema que eu penso que existe, porque aquilo que o país nos habituou em matéria de monitorização foi monitorização de programas específicos, quer dizer, temos o PNAE, por exemplo, dedicado à eficiência energética e então, volta não volta, há uma monitorização das medidas e das metas contempladas nesse programa. Nós não temos este tipo de monitorização. Há muitos anos eu estive envolvida num projeto, ainda estávamos antes do protocolo de Kyoto, portanto antes do período de 2008 a 2012, e de facto nessa altura nós conseguimos fazer um exercício que foi a primeira vez e depois acabou o protocolo de Kyoto e fechou, em que trabalhamos até com uma empresa bastante conhecida de software, a Critical Systems, que montamos com a Agência Portuguesa do Ambiente uma plataforma que cobria de facto todos os aspectos de política pública e com alguns indicadores. Não foi absolutamente nada fácil, vou-lhes dizer, mas foi possível ir acompanhando e perceber que determinado setor estava mais adiante do que outro, etc. Portanto, eu acho que nesse aspecto é fundamental aqui ter, quer dizer, não é um problema de tecnologia, Portugal tem tecnologia e know-how para fazer uma coisa dessas, é um problema de political will, querer fazer essa monitorização. E por isso é que nós, quando propusemos alguns comentários a esta lei do clima, demos tanta importância a esse fator de monitorização
de monitorização da evolução de políticas e medidas e o impacto que isso está a ter na economia real, não é? Na vida real. Obrigadíssimo. Eu queria acrescentar um ponto a esta questão. Nos Estados Unidos, uma das formas que foi feita para resolver isto foi feito na altura da administração do presidente Obama, foi criar uma chamada Interagency Group, que o Interagency Group fez foi desenvolver critérios para a medição dos custos sociais de carbono. E a medição do custo social de carbono foi muito importante, porquê? Porque nos deu uma métrica que depois poderia ser usada pelas várias agências governativas, não é? Portanto, esse foi o primeiro passo. Nessa altura ainda havia muito pouca coordenação, quer entre os ministérios a nível federal, quer entre o nível federal e, por exemplo, o Estado da Califórnia. Aliás, vocês veem que até recentemente, por exemplo, os Fuel Economy Standards eram mais stringent na Califórnia do que a nível federal, não é? Também depois colocou esse tipo de questões. Agora, o que o presidente Biden agora fez, que me parece também muito bem, portanto deixava aqui esse desafio, era ter um género de um climate czar. Se vocês repararam, a anterior administradora do EPA está agora na Casa Branca, de certa maneira, a fazer um trabalho que não aparece muito a público, mas é o trabalho do dia a dia. Ou seja, ela é a pessoa que vai ao equivalente da Assembleia da República Americana falar com os diferentes partidos políticos, fazer acordos entre portas fechadas de como é que se anda para a frente, mas depois também é ela que faz a coordenação com os vários ministérios, não é? Portanto, uma das coisas que eu tentei levantar na minha apresentação é esta questão de não só ter um grupo de experts que passa acima do ciclo político, mas depois também ter alguém que ajuda a fazer a coordenação dos ministérios. Porquê? Porque se não se fizer isso, eu acho que se perde a oportunidade de ter o tal crescimento económico e a visão estratégica de longo prazo de apostas em clusters, não é? Porquê? Porque uma das coisas que não se discutiu aqui hoje é, assim que se estabelecer as metas, e eu estou completamente de acordo com o que a professora Júlia Seixas disse, uma lei de bases de clima é uma lei geral, mas depois há de chegar a certa altura que vamos ter que passar para a sua implementação. Ora, quando passamos para a sua implementação, uma das coisas que de imediatamente vem é, por exemplo, uma receita não trivial de impostos de carbono. Ora, tem que haver um regime muito transparente do uso desses impostos, não é? Em que, por exemplo, várias agências podem concorrer para diferentes projetos e daí então se maximiza o valor dessas receitas. E, portanto, não me parece que essa discussão ainda tenha sido feita com muito detalhe, não é? Portanto, haver alguém que faça a coordenação das agências parece importante. Depois, o outro ponto que eu também queria focar, que me parece muito importante, e aqui uma vez mais eu concordo com a professora Júlia Seixas, é não se deve pôr a um nível mais baixo a questão da adaptação climática. Mas a questão da adaptação climática tipicamente é mais designada aos governos locais, não é? Portanto, porquê? Porque os problemas de adaptação climática normalmente, por exemplo, em Portugal vão acontecer ao longo da costa, aqui acontecem na Califórnia com os fogos, e portanto há uma delegação de certa maneira que é feita ou aqui nos Estados Unidos ou ao Estado ou ao governo local. Mas se não há coordenação com o governo central, depois o que acaba por acontecer é falta de financiamento para se avançar com a adaptação. E portanto eu também queria deixar aqui essa questão, que é como é que se tem a certeza que dentro da Lei de Bases de Clima há um aspecto de governação que assegura que a adaptação não vai ficar para trás. Certíssimo. Julgo que tocou aqui numa das questões que foram aqui colocadas no Question and Answers e aproveitando já aqui a sua intervenção, vou-lhe fazer aqui também mais um pedido de clarificação aqui também por parte de um participante que pergunta se pode clarificar a sua afirmação sobre a reduzida mais-valia da injeção de hidrogênio verde na rede de gás natural. Bem, isto não é um debate de hidrogênio. Eu quero lembrar que os exemplos que eu dei não foi para fazer uma crítica ao hidrogênio
ou uma crítica ao plano de resiliência. Foi, na verdade, para salientar outro ponto que a professora Júlia Seixas também fez, que é a lei de bases faz um enquadramento geral, mas depois, quando se começa a falar do aspecto governativo e de implementação de lei de bases, tem que se olhar a todas as leis que são relacionadas com o clima, a todos os investimentos que estão relacionados com o clima e fazer análises detalhadas do impacto desses investimentos e dessas propostas. E tem que haver, de certa maneira, algum critério de retorno desses investimentos, não é? E, portanto, quando eu digo, quando eu dei o exemplo do gás natural e do hidrogênio, eu aqui, na verdade, até estou de acordo com o engenheiro Jaime Braga, que é o seguinte: nós não nos podemos esquecer que há uns anos atrás se pediu a Portugal para fazer um investimento para a transição para gás natural. E, portanto, se agora de repente disséssemos, ora, agora esqueçam o gás natural e têm que de repente passar para outra tecnologia, isso manda sinais para os agentes económicos que não só cria confusão, como, na verdade, cria dores de cabeças económicas, do ponto de vista de viabilidade económica da indústria, por exemplo, não é? Agora, temos que perceber que há um custo de oportunidade, não é? Quando nós dissemos, há uns anos atrás, fizemos um investimento no gás natural, agora temos um déficit para pagar a rede de gás natural, que ainda estamos a pagar. Ora, quando injetamos hidrogênio na rede, de certa maneira, criamos uma vida nova para a rede de gás natural. Agora, do ponto de vista de emissões, será que estamos a reduzir muitas emissões? A resposta é não. A resposta é não, porquê? Porque o gás natural, por exemplo, em relação ao carvão, em relação ao diesel, já é relativamente mais limpo, não é? E, portanto, essa unidade de hidrogênio usada para substituir uma unidade de gás natural tem uma redução de emissões muito mais baixa se fosse usado noutro setor qualquer. Por exemplo, imagine o que querem usar essa unidade de hidrogênio num veículo pesado, em que deixasse de usar diesel, ou no transporte marítimo. E, portanto, eu acho que é este tipo de trade-offs que tem que haver uma harmonização destes projetos todos, porque senão o que acaba por acontecer é, temos campeões, que eu acho que também foi o que aconteceu um pouco durante a administração de Trump, temos campeões que dizem, vamos fazer este projeto, vamos fazer aquele projeto, vamos fazer outro projeto, mas depois quando pomos tudo junto e olhamos às metas, acabamos por estar muito longe das metas. Obrigada, obrigadíssima. Doutora Navine, eu há pouco julgo que me escapou aqui o braço no ar. Pois, eu como estou habituada às aulas, às vezes levanto a mão assim, quase em presencial. Mas não, eu acho que estou totalmente de acordo com a professora Júlia e também com o Dr. Bento. O que queria adicionar também é que, na minha opinião, isto é como advogada, às vezes parece que os Estados-membros estão fazendo planeamento para 10 diferentes obrigações. Então, tem sempre alguma coisa para mandar, para enviar, e tem planos, roteiros, tem sempre. E às vezes parece que isso deveria de estar coberto, não é? E não se precisa de um planeamento nacional à parte na lei. E se tomamos, por exemplo, os outros Estados-membros, são poucos aqueles que têm um planeamento nacional concreto para o clima a longo prazo, um planeamento estratégico. Acho que na lei que se adotou a semana passada, a Espanha tem, França tem, Finlândia, mas são muito poucos aqueles que têm. Agora, temos como exemplo o regulamento da governação, e a parte da governação, como já se falou, é muito importante ser parte da lei climática. O que acontece é que, às vezes, se dão as responsabilidades para um ou outro e não se sabe como isso vai acontecer. E é um assunto muito transversal, então, obviamente, se vai ser ministérios, vão ser vários, e vários vão ter que colaborar em partes que os respeite. E isso também vai ser bastante complicado se não tem lá umas indicações precisas de como isso vai ser gerido. Há exemplos de estados, por exemplo, que colocaram só um ministério
que seja responsável disso, para depois gerir todos os outros. Há daqueles que escolheram uma agência ou escolheram vários ministérios, mas tem que tomar uma decisão, tem que ser uma decisão clara e simples, como dizemos às vezes, keep it simple, stupid. Às vezes é tanta densificação no texto que não se percebe bem qual é o fim dela. Nesse seguimento, eu se calhar pedia, atendendo a que já temos 9 países, não é? Julgo que são 9 com as leis definidas e fechadas. Podia dar aqui alguns exemplos de highlights interessantes, também desafios, e rapidamente acrescentar só aqui uma questão, também colocada aqui pelos participantes, é como a lei do clima poderá afetar ou afetará a pobreza energética? Também é uma questão colocada. Já sei que o engenheiro Jair Braga não vai estar de acordo comigo a este ponto, mas... já fez uma mãozinha. Já está uma mãozinha. Não sei se posso continuar ou o engenheiro prefere adicionar para a pergunta anterior. Engenheiro Jair Braga. Pois. Aí está no uso da palavra. Aí, agora sim. Está no uso da palavra, prossiga, não tem problema. Estamos a ouvir, conseguimos ouvi-lo. Continuam a ouvi-lo, muito bem. Ora bem, eu queria recuar um pouco à primeira questão, a questão de como é que o país vai enfrentar o desafio da próxima década. A questão é pertinente e é muito preocupante porque não existe neste momento uma coordenação eficaz e evidente. De resto, nota-se que se a coordenação é difícil entre áreas de governação, existe hoje uma barreira com as atividades económicas para já. E basta ver que o PRR, que já foi mencionado aqui, é um exercício em que 70% ou 80% é a despesa pública sobre áreas públicas e muito pouco é confiado a outras iniciativas. Ou seja, e a experiência diz bem que não vai dar um resultado tão bom quanto se previa. Outro exemplo semelhante de algo que não é do conhecimento, porque foi apresentado em círculo muito restrito, o Plano Ferroviário Nacional, essencial para ajudar a descarbonização dos transportes, é um plano de investimento público no transporte de passageiros. São 29 slides, dos quais o 29º apenas é dedicado ao transporte de mercadorias. São 5 bonecos sem texto. Ora, a questão é muito simples. Não há sistema ferroviário rentável se não for suportado pelas receitas de um sólido transporte de mercadorias, que ainda por cima teriam a desagradável vantagem para mim, num outro chapéu que eu tenho, de reduzir os consumos de combustíveis, mas enfim, porque afetaria o transporte rodoviário. Em qualquer caso, esta é a situação do país. Um segundo ponto, e só para aflorar a questão do hidrogénio, o professor António Bento acertou, é para prolongar a vida do sistema de gás natural. E há aqui uma coisa, não há só hidrogénio, há biometano e há, sobretudo, a consciência de que localmente haverá zonas com muito maior incorporação de hidrogénio. O hidrogénio não é um projeto só global, é um projeto também de injeção local a zonas com outra intensidade. Portanto, tem várias nuances e não pode ser falado de um modo unitário. E era apenas isto que eu queria, portanto, não quero monopolizar mais o debate.
Só referir que o professor António Bento está com algumas dificuldades em se conectar, ligar e pronto. Dizer que para já não está connosco, mas que se ocorrer... Mas como eu disse bem dele, não há problema, não é? Exatamente. Retomando, então, se calhar seria importante também aqui então salientar se calhar alguns highlights do que já está implementado na Europa, julgo que seria importante também aqui, não é? A partilhar isto, do que está a ser feito. Doutora... Não, me lembro da pergunta, mas responder em tudo o que tem as outras leis vai ser um estudo à parte. Só acho, eu estava mencionando o fato do ajustamento, o mecanismo de ajustamento das metas, por exemplo, que eu acho que é muito importante. E isso, quando falamos de um avanço sem regresso, sem recuo, acho que o exemplo da lei espanhola é muito bom. No artigo 2, eles dizem que não tem uma forma, um mecanismo de ajustamento que seja lá prescrito nesse artigo, mas dizem que o avanço não pode ser com regresso, então não pode ter nenhum regresso para as metas anteriormente colocadas, é só para fazer um avanço, digamos assim, para o futuro, para melhor condições e mais ambiciosas. E se falamos, por exemplo, de outros países, França tem um mecanismo também para os objetivos a longo prazo, mas que é muito geral, então não é tão tal como aquele do Reino Unido. E outra que é também parecida, que falamos o outro dia disto, que é a Dinamarca, que ela não tem uma cláusula específica, mas na minha opinião isso acontece também porque há vários países quais metas são mais altas das metas europeias. Então, às vezes, não se precisa aquela modificação para ver se as metas europeias são mais por cima. Finlândia, por exemplo, não tem mecanismo de ajustamento, mas tem uma previsão no qual, no caso que as metas europeias sejam mais altas daquelas nacionais, elas têm primacia. Então, isso, de uma forma ou outra, deixa para ter que fazer alterações para a lei. Se falamos, por exemplo, já mencionei o fato de monitorização e de governação, mas se falamos em como chegar lá, ou nas medidas em si, há vários estados que têm tomado uma luta por ter uma lei que é só isso, quadro, e essa é a maioria, essa é a opinião. Tem outros, por exemplo, como a França, que tem incluído umas coisas mais específicas, detalhes mais específicos. E isto, eu acho, a minha opinião é que a energia é muito conectada com a pessoalidade do Estado, não é? É aquela ideia da França também dar aquela lei, de uma forma ou outra, uma coerência política mais grande, deixando umas coisas mais específicas lá. E depois volto da segunda parte da pergunta, a pobreza energética. Eu acho, na minha opinião, este é um problema bastante agora do dia em Portugal, a pobreza energética, temos a proposta para a estratégia. Infelizmente, as propostas que temos, e não vou entrar quem propôs o quê, tem muito pouco no que é justiça climática ou pobreza energética, quase nada. Se menciona o fato de ter que ser uma transição justa, mas não tem formas de como. Posso, de uma forma ou outra, estar de acordo com o fato que é um problema social. Pode ser, de alguma forma, um problema social, mas não acho que tem que ser tratado só nas áreas sociais. Isso não é pobreza, é pobreza energética que estamos falando. Eu acho que é também muito importante não dizer só em generalidades que é um problema eventualmente a se tratar, o que é um problema, mas temos também que dizer quem e como vai se tratar o problema. E também, se falando de pobreza energética, os custos. Quem vai ter que depois ajudar nos custos para lutar a pobreza energética. E eu acho que um dos elementos que é em falta é sobre a pobreza energética e edifícios, e disto das propostas a professora Júlia sabe melhor o que contém e como se podem melhorar, mas eu acho que também esse é um aspecto. Se tem menções na parte do transporte, é um problema muito
relativo ao Portugal, ao caráter do Estado-membro, para tratar também da questão dos edifícios na lei climática. Não estou de acordo que a lei climática seja um código da energia ou um código do ambiente, mas acho que é importante que algumas coisas sejam tratadas. Obrigada, obrigadíssima. Se calhar lançamos então a última questão, atendendo que também já estamos aqui em cima do tempo. Estava o engenheiro com a mão. Acho que queria a palavra. Engenheiro Jaime Braga. Desculpa. Achei, talvez... Não tenho a mão levantada agora. Não, ok, desculpe. Mas será igualmente dirigida a si e à professora Júlia Seixas. Temos aqui uma questão da Filipa Ferreira, que está aqui connosco, que pergunta que, ainda que a professora Júlia Seixas tenha referido que a lei e clima, portanto, não deveriam ser especificado, não concorda, portanto, esta pessoa diz que ainda que concorde que as tecnologias a escolher não sejam especificadas, não deveria ser especificado em termos de prazos e percentagens? Porque de outra forma corremos o risco de não atingir as metas de acordo com Paris, dentro dos prazos determinados, e portanto as respectivas emissões 10% e não 35%. Não sei se percebi bem a pergunta, mas penso que de alguma maneira é dizer-se que a lei do clima deveria conter a penetração das várias tecnologias ao longo do tempo. Prazos e percentagens, exatamente, referentes às tecnologias. Pronto. Vamos lá ver. Isso é a típica informação que está contida no orçamento do carbono. O orçamento do carbono é o conteúdo daquilo que é o orçamento do carbono é exatamente esse. É para os vários setores da economia quais são as oportunidades balizadas por diversos critérios ao longo do tempo, até 2050, por exemplo. Nós por acaso agora já estamos a ir até 2070, mas pronto, até 2050, de penetração das várias tecnologias. Portanto, isso tipicamente é o que faz parte do orçamento do carbono, para o qual a lei do clima deve remeter. Portanto, essa especificidade de informação não deve estar contida, porque voltamos ao mesmo, quer dizer, para fazer essa especificidade na lei do clima é tornar isso obrigatório. Não há ninguém que consiga dizer de forma certa que a percentagem que está, por exemplo, no roteiro para a neutralidade de carbono, que até já tem 2 anos, e portanto já está desatualizado, a percentagem que eu teria que pôr na lei do clima há 2 anos para a penetração do hidrogênio, que estava já considerada no roteiro, para 2040 já não tem nada a ver com aquilo que seria agora. Portanto, é muito dinâmico, de facto, está a perceber? E, portanto, uma lei do clima tem que ser um documento estável. Pode ser revista, e acho que deve ser revista a cada 10 anos, mas para coisas estruturais. Portanto, aquilo que tem que existir e aquilo que a lei do clima deve ter, e vou tornar a repetir, são os provisions, em inglês, quer dizer, são os procedimentos do mecanismo que regulamenta e que regula a definição e a implementação de políticas públicas. Eu penso que isso deve lá estar. E, portanto, eu queria chamar a atenção para um aspecto que vou voltar um pouco atrás e que tem a ver com o raciocínio do professor António Bento sobre a oportunidade e o desafio que existe atualmente para a economia portuguesa, baseado no argumento de que nós somos, de facto, e isso é verdade, não somos dos maiores emissores de CO2 da Europa, e, portanto, temos de ter atenção relativamente ao crescimento económico. Eu queria chamar a atenção aqui para 2 aspectos. O primeiro é que deve ser entendido, eu penso que esse trajeto está a ser feito com alguma verdade em relação a vários setores da economia, que atingir a neutralidade carbónica não é um problema ambiental, é um problema económico. E, portanto, para atingir a neutralidade carbónica deve ser assumido desde logo que isso tem que representar uma mais-valia económica, deve ser oportunidade para desenvolver novos clusters, para desenvolver determinadas indústrias em vez de outras, porque há umas que vão fechar, mas há outras que vão aparecer.
e, portanto, deve ser uma oportunidade para desenvolver, de facto, a economia. Isso por um lado. O outro aspecto que eu gostava de referir, como complemento ao que o professor António Bento disse, é o seguinte: nós temos que perceber que o custo, quer o médio, quer o marginal, da redução do CO2, da tonelada de CO2 em Portugal, tende a ser mais baixo do que na esmagadora maioria dos países europeus, do que numa Alemanha, por exemplo. O que é que isto significa? Isto significa que é mais barato, provavelmente, atingir, eu estou a dizer provavelmente porque esse estudo tem que ser ainda analisado. Em todo caso, saiu um estudo integrado feito pela McKinsey, que saiu em dezembro, ontem foi apresentado à parte portuguesa, mas se forem ao estudo da McKinsey global para a Europa, vão ver que o custo de redução em Portugal do CO2 é mais baixo do que no resto da Europa. O que a Lei do Clima Europeia diz é que a Europa como um todo deve atingir a neutralidade carbónica. Não diz lá que os Estados-membros devem atingir a neutralidade carbónica. E, portanto, é um cenário que nós devemos considerar, tal como aconteceu a partilha de responsabilidade quando foi na altura do protocolo de Kyoto, haver países que em 2050 vão para lá da neutralidade carbónica e países que ficam aquém da neutralidade carbónica. E o que é preciso perceber, acho eu, e Portugal devia estar a fazer essas contas também, é qual é a nossa vantagem competitiva relativamente aos outros na redução de CO2 e fazer isso como uma negociação e perceber o que é que pode usufruir perante os outros para recuperar e para ser remunerado nessa proporção, está a perceber? Porque a mim, desculpem o termo cheio de aspas, cheira-me que na negociação entre os Estados-membros, Portugal vai ter que atingir a neutralidade carbónica não é 2050, é mais cedo, porque há outros países como a Polónia que vão bater o pé e que não vão atingir em 2050, vão mais tarde. E, portanto, Portugal tem aqui um aspecto para negociar a nosso favor, ainda por cima. É um facto a nosso favor, o que é ótimo, é aproveitar, não é? Tirar partido dessa vantagem. Engenheiro Jaime Braga, desta vez estou com atenção e estou a ver a mão no ar e também... Era, até porque a pergunta, quando a fez, também era para mim, porque como é evidente, portanto, a primazia era para a professora Júlia Seixas, que disse tudo o que era preciso dizer em termos de metodologia e de coisa. Agora eu, portanto, vou fazer a outra parte. Como velho engenheiro mecânico, oriundo da ferrugem, vou ser mais bruto. Hein? E a questão é esta. Eu não consigo partilhar do otimismo, não por estar contra as ações ou os planos, mas porque a triste realidade dos factos o impõe. E eu só digo duas coisas. Primeiro, em termos de reeletrificação do país, porque a nova política de 80% ou mais % de renováveis na eletricidade, mais a mobilidade elétrica, vai obrigar a grandes alterações, algumas na rede de transporte, demasiadas na rede de distribuição. A REN, ainda há poucos dias, na discussão do plano de investimentos para os próximos 10 anos, confessou atrasos porque não consegue expropriar, não consegue autorizações de obra, não consegue fazer passar avaliações de impacto ambiental, as ações e os investimentos estão atrasados e não têm tendência para acertar o passo, têm tendência para agravar. Já para não falar nos projetos de mineração. Pronto, que isso aí, se entrarmos nisso, isso tem a impressão que é outro debate, não é este. Não é? Um segundo aspecto tem a ver com a mobilidade. Nós somos muito fortes nos componentes para a mobilidade, mas não temos indústria automóvel, não temos marcas. Nós não definimos a tecnologia. Receio bem que esse aspecto não seja totalmente viável por razões sociais. Portugal, ao contrário de outros países, as pessoas não vivem em habitações unifamiliares. Não há como guardar o carro na garagem, não há como carregá-lo à noite. Porque não há garagem. Ou melhor, garagem há,
A mim pedem-me, a EML pede-me 7.000 euros para ter um direito de garagem de 10 anos e calma aí, não é? Pronto, não está ao alcance de qualquer português. Por outro lado, como eu disse ontem, nós temos cerca de 4 milhões de veículos com motores de combustão e nenhum dinheiro para mudar a frota assim de qualquer maneira, a não ser algumas empresas à conta de facilidades fiscais, que por acaso o Ministro do Ambiente até anunciou que ia cortar com elas. Porque já não aguenta, porque uma coisa é lançar um programa, outra coisa é o programa. Isto tem a ver com a pobreza energética. Quando eram 80 mil famílias, a conta era socializada. E todos os consumidores absorviam esse desconto. Agora, são mais de 800 mil contratos, não há como. Não há como pedir isso ao sistema, não é possível. Não tem. O segundo ponto é que na eletricidade é considerado um bem essencial. Mas o gás não é um bem essencial, pelo menos à face da lei. Mas já há tarifa social para o gás. E ainda agora, por diploma governamental em dezembro do ano passado, a tarifa social do gás foi alargada no seu âmbito e a Direção-Geral de Energia diz que são mais 80% dos contratos qualquer. O sistema de gás não tem de maneira nenhuma a pujança financeira do sistema elétrico e rebenta pelas costuras com a tarifa social. É uma bomba de relógio que está quase a rebentar. Quer os especialistas em pobreza energética queiram, quer não. Pronto, eu peço desculpa de ter tomado este tempo em problemas comezinhos e um bocadinho mais feios. Muito obrigado a todos. Acho que foi um excelente debate. Nós vamos passar agora para a nossa fase de encerramento, onde vamos pedir a intervenção do engenheiro Bento Moraes Sarmento. Mas foi um excelente debate, uma excelente tarde de reflexão num tema que nos vai acompanhar o futuro das nossas vidas, e nós que somos tão novos vamos acompanhar isto durante imenso tempo. O engenheiro Bento Moraes Sarmento é o secretário executivo da Associação Portuguesa da Energia, formado em Engenharia Química pelo IST, iniciou a carreira na extinta Direção-Geral dos Combustíveis e transitou depois para a Petrogal. Foi vice-presidente da Comissão de Planeamento Energético de Emergência e subdiretor-geral de Energia entre 2000 e 2010. Engenheiro, muito boa tarde. Muito boa tarde. Prazer voltar a falar convosco. Eu não vou fazer nenhuma intervenção, vou simplesmente fazer o encerramento, que é o que me compete depois de tudo o que foi dito. Eu confesso que foi um encanto assistir a esta sessão. Acho que foi das sessões mais vivas e mais interessantes e com aquela rara união de sabedoria e bom senso que nem sempre aparece. Acho que aqui realmente não digo que abundou, porque o bom senso nunca abunda, nem a sabedoria, mas de facto foi esplêndido de ouvir. Eu acho que apenas que foi pena que não tivéssemos um bom número de legisladores deste país a assistir à sessão, porque teria sido realmente muito útil e teriam aprendido bastante. Pelo que também acho que seria muito bom que a organização, que eu felicito, obviamente, que preparasse uma lista de highlights desta. Enfim, quer dizer, era preciso pôr lá quase tudo o que foi dito, mas ao menos fazer realmente uma referência a alguns dos aspectos que nós deveríamos difundir dentro dos nossos meios de comunicação, da própria APE e vossos também, enfim, em todos os meios que fosse razoável. E creio que nada mais já haverá a dizer, exceto felicitar o excelente painel de oradores. Foi um prazer ouvi-los. Conheci alguns, não os conhecia todos, mas gostei de todos, gostei igualmente, porque realmente foi realmente uma apresentação muito estimulante e acho que nos enriqueceu a todos e saímos aqui todos de facto mais valorizados, sem dúvida nenhuma. Parabéns, portanto, aos oradores e à organização. Gostei, e um resto de bom fim de tarde para todos também, naturalmente. Muito obrigado a todos. E uma excelente boa tarde a todos que estiveram presentes. Muito obrigado.